Olá, meu povo! Vamos a mais uma aula de matemática do ensino fundamental 2. Eu sou o professor Aldemir Malveira e então vamos à nossa aula. Aula de número 11, objeto de conhecimento, números naturais, detalhamento, resolução de expressões numéricas por meio de estratégias variadas, com e sem uso de calculadora. Vamos para a nossa aula. Neste encontro, nós vamos ver as expressões numéricas. Mas você poderia estar se perguntando, o que é uma expressão numérica, certo? Ora, como o próprio nome já está falando, uma expressão numérica, ela envolve a linguagem da matemática, certo? Envolvendo números, envolvendo as operações. E aí você também poderia estar se perguntando, sim, e onde está a expressão? A expressão é como a junção entre números, operações e sinais de reunião. Essa escrita, onde envolve números, as operações e os sinais de reunião, nós chamamos de expressões numéricas. Vamos sacramentar o que eu acabei de falar? Vem comigo, olha só o que nós temos. Expressões numéricas, definição, certo? São combinações, ok, não esquecer, são combinações entre números, sinais gráficos e operações básicas, cuja resolução deve seguir uma ordem específica. Então, olha só, aqui nós temos, ok, dentro desta nuvem, certo? Um exemplo. Olha lá, se você for fazer uma leitura, onde é que está a questão da expressão? A expressão é quando você ler, né? Utilizando a linguagem da matemática. Então, vamos começar. Olha, 2 elevado a 2 vezes 3 mais 7, dividido por 2, menos a raiz de 36. É isso que significa uma expressão. É quando você faz a leitura de onde você está usando, certo? Diante do que você está usando, os números e as operações. Beleza? Então, observe o seguinte. Neste exemplo que nós temos aí, introdutório, certo? Ao lermos 2 elevado a 2 vezes 3 mais 7 dividido por 2 menos a raiz de 36, isso aqui é a expressão matemática, essa leitura que você faz de todos os números e as operações. Lembrando que está faltando os sinais gráficos, né? Ok, por quê? Porque através desta combinação que você está vendo aqui ao meu lado no quadro, existe o que nós chamamos de ordem específica de resolução. Então, eu sempre falo que quando você está diante de uma expressão, você precisa seguir uma ordem de resolução. E esta ordem de resolução, ela envolve as operações e os sinais de reunião que vai ser apresentado agora. Vamos lá, pessoal, me segue. Olha aqui. Como resolver? Olha, então, para resolver uma expressão numérica, significa encontrar um valor numérico. Beleza, né? Mas você vai encontrar de qualquer jeito? Não, você não vai encontrar de qualquer jeito. Você precisa utilizar-se de uma ordem lógica de resolução que vai ser apresentada. Primeiramente, aqui, né, nós vamos ficar atentos se a minha expressão envolve os sinais gráficos. Quem são esses sinais gráficos? Está aqui, meu povo, olha só. Nós temos as chaves, nós temos os colchetes e nós temos os parênteses. Então, se vocês observarem aqui, ó, primeiramente, se a tua expressão trouxer esses sinais gráficos,
você deve priorizar o que está dentro do parênteses. Depois, por segundo, você deve priorizar o que virá dentro do colchete e, por último, as chaves. Mas você tem que estar atento à ordem de resolução. Por quê? Porque dentro desses sinais gráficos virão as operações e os números. E aí, esta ordem tem que ser estritamente seguida. Então, vamos ver dentro dos sinais de reunião, que nós já sabemos, prioridade, primeiro, parêntese, depois, colchete, depois, as chaves. Porém, agora, um outro ponto que vai ser inserido dentro desses sinais gráficos, que são as operações. E qual é a operação que você vai resolver por primeiro? Também você tem que seguir uma ordem básica, como eu falei, estritamente. Vem comigo que eu vou te mostrar como é que é esta ordem. Primeiro, pessoal, potências e raízes. Depois, multiplicações ou divisões. Depois, adições ou subtrações. Então, nós temos aqui as junções, olha. Se você estiver diante dos sinais gráficos, que eu vou chamar de SG, ó, primeiro, ó, parênteses, depois os colchetes, depois as chaves, beleza? Agora, ao colocar o olho nesses sinais gráficos, você vai ver se tem potência e raiz, porque se tiver, a prioridade é delas. Caso não tenha, você passa para o segundo. Qual é o segundo? Multiplicação ou divisões. Caso não tenha, você passa para a terceira, adição ou subtração. Portanto, meu povo, olha só, nós temos duas ordens que deverão ser estritamente seguidas quando você está diante de uma expressão numérica, certo? Primeiro, observar os sinais que eu chamo gráficos, que também recebem o nome de sinais de reunião. Primeiramente o parêntese, depois os colchetes, depois as chaves. Dentro desses sinais, primeiramente, raiz ou potência, certo? Porque o ou aí pode ser um ou outro, mas você vai dar prioridade para essas coisas aí. Depois, divisão ou multiplicação. E depois, adição e a subtração. Vamos ver como isso se procede? Então vem comigo que eu vou te mostrar. Olha só, exemplo 1. Então vamos ler, olha. Nós temos um parêntese, olha só aqui, ó. Olha o parêntese. Dentro do parêntese eu tenho 18 mais 3 vezes 2. Fora do parêntese eu tenho outro sinal gráfico, que é aqui, olha, é o colchete. Então, ó, nós temos depois o que sai, tudo que está do parênteses dividido por 8, mais 5, vezes 3, fecha o colchete dividido por 3. Então, aqui, pessoal, primeiramente, olha, a prioridade. Nós vamos resolver o que está dentro dos parênteses. Porém, eu tenho uma adição e uma multiplicação. Nós já vimos que você vai resolver primeiro a multiplicação. Então, olha só o passo a passo. Ó, tá aqui, ó. Então, vamos resolver primeiro a multiplicação. 3 vezes 2, isso vai me dar o quê? E aí você vai repetindo tudo, ó. Isso vai te dar 6, olha. Continua ainda dentro do parênteses. Por quê? Porque, primeiramente, a resolução foi aqui, olha. Repete tudo que veio depois, olha. Sai repetindo, porque você tem que ir fazendo por ordem, né? A ordem ainda não acabou, primeiro que está dentro do parênteses. Então, agora o próximo passo é resolver aqui dentro, o que está dentro do parênteses. Você vai somar 18 com 6. Olha só, então 18 com 6 deu 24. O que aconteceu com o parênteses? Ele foi eliminado, porque tudo que estava dentro dele foi resolvido utilizando estritamente o que nós chamamos a ordem estrita das coisas, certo? Agora, estamos diante de quê? Nós estamos com o segundo sinal de reunião, que é o colchete. Só que dentro do colchete, nós temos
uma divisão e uma multiplicação. Ora, pela ordem, certo? Essa não é a segunda a ser resolvida. Por quê? Porque eu não tenho aí nem potência e nem raiz. Então, portanto, eu passo para a próxima. Agora eu vou resolver simultaneamente a divisão e a multiplicação. Ou seja, 24 dividido por 8, repete a soma, ela vai esperar a vez dela, depois 15 vezes 3. E que foi isso que vai acontecer. Está aqui, ó. 24 dividido por 8 deu quanto? Ó? 3. Repetiu o sinal de mais. 5 vezes 3, 15. Ainda estamos diante de quê? Dos cochetes. Tem que resolver agora a adição que está dentro. Agora aí sim, vamos resolver somando 3 com mais 15. Isso vai me dar o quê? 18. Aí ele desaparece, ó. E agora chegamos à finalização. 18 dividido por 3 me deu 6. Então, olha só o que foi feito. Primeiro, ó, foi feito o que estava dentro do parêntese. Mas, observando o que estava dentro do parêntese, primeiro resolvemos a multiplicação. O parêntese continua. Por quê? Porque você vai ver qual a operação que você tinha, o que ficou, né? Que restou. Restou mais. Então, agora resolvendo, quando você resolve 18 com mais 6 deu 24. Aí o parênteses some. Caiu aonde agora? Caímos dentro dos colchetes. Beleza. Dentro dos colchetes, o que nós temos? Divisão e multiplicação. Resolução simultânea, porque é um ou outro. 24 por 8 deu 3. 5 vezes 3 deu 15. Ainda temos colchete. E ele só vai ser eliminado quando você conclui a conta total, que chegou na soma. 3 com mais 15, 18. 18 por 3, 6, meu povo. Beleza? Então, chegamos exatamente no desenvolvimento e neste passo a passo, seguindo sempre esta ordem, né, simultânea. Primeiro parênteses, quando você vai olhar para dentro do parênteses, o que é que eu tenho? Tem as prioridades, né? Temos o quê? Temos raiz e potência, depois divisão e multiplicação, depois adição e subtração. E aí, ao concluir tudo, ele só desaparece quando você sai eliminando por essa ordem estrita de resolução. Beleza? Vamos sacramentar mais ainda. Vamos ao exemplo 2. Me segue, meu povo. No exemplo 2 nós temos, olha, qual o valor da expressão? Então vamos ler, ó. Nós temos lá dentro, ó, tá aqui o parênteses, depois nós temos aqui, olha, o colchete, depois nós temos as chaves. Então, a resolução é para dentro do parênteses. Dentro do parênteses, o que nós temos que resolver primeiro? Primeiro vamos resolver a multiplicação, porque eu tenho uma adição, ó, e uma multiplicação, prioridade da multiplicação. Então, tá aí, ó. 2 vezes 5 deu 10, mas ainda temos parênteses, certo? Então, vai resolver agora e ele vai desaparecer. Somando 4 com 10, ele desaparece. Isso vai me dar 14. Ó. Então, agora temos que resolver como prioridade o colchete e depois as chaves. Aqui dentro dos colchetes, o que é que nós temos? Olha, uma multiplicação e uma subtração. Quem que nós vamos resolver por primeiro? Primeiro é a multiplicação, ou seja, 5 vezes 14, repete o resto, beleza? Então, 5 vezes 14 dá 70, 70 menos 8. Olha o que é que nós temos ainda, temos colchete. Então, agora vamos resolver esse colchete. 70 menos 8, isso vai nos dar 62. E aí, repetindo o resto, chegamos então agora nas chaves. Dentro das chaves, o que que nós temos? Temos uma adição, uma multiplicação. Pela ordem, o que nós vamos resolver por primeiro? A multiplicação. Portanto, 62 vezes 2, olha, que vai dar 2 vezes 2, 4, 2 vezes 6, 12, 124. Chegamos agora
com as chaves. E dentro das chaves eu tenho uma adição. Então agora eu vou somar 10 com 124, a chave vai desaparecer. E depois subtrair de 100. Olha só. Então somando 10 com 124 dá 134. E agora a subtração desapareceu, né? As chaves, 134 menos 10, 34. Foi resolvido. Beleza, meu povo? Então é sempre seguindo esta ordem, né? Quando você estiver diante de uma expressão, você corra a sua visão. Identifique o parêntese. Dentro do parêntese, vai na resolução das operações. Observe que nós estamos lidando com duas situações que nós temos que seguir. Primeiro, os sinais de reunião, você identifica, certo? Depois que você identificar os sinais de reunião, que são quem? Parênteses, colchetes e chaves. Beleza? Identificou? A ordem é, primeiro parêntese. Se não tiver, passa para o próximo. Mas tendo parênteses, você vai olhar para as operações. As operações têm uma ordem. A primeira é raiz e potência. Se não tem, passa para a próxima. Qual é a próxima? Divisão e multiplicação. E se não tem, parte para a próxima. Até você eliminar os sinais gráficos ou os sinais de reunião. Beleza, meu povo? Vamos seguir com essa lógica, com essa junção dessas duas ordens. E aí nós vamos conseguir resolver uma expressão numérica fácil. Vamos ao exemplo 3. Me segue. No exemplo 3, olha o que é que nós temos. 180 dividido por 10, que está dentro do sinal, que é lá, né, as chaves, mais 2 vezes. Aí tem o colchete, abrir um colchete, né? 20 menos 45 dividido, abrir um parêntese, 13 menos 2 vezes 5, fecha parêntese, fecha colchete e fecha a chave. Correu aqui, quem que nós vamos resolver por primeiro? Está bem aqui, ó. Por primeiro nós vamos resolver o parêntese. Dentro do parêntese, o que nós vamos resolver? Olha só, nós temos uma subtração e nós temos uma multiplicação. Resolver primeiro a multiplicação por ordem, certo? Enquanto isso, repete toda a turma. Tá aí, ó. Então, repete toda a turma. 2 vezes 5, 10, ó. Continua dentro do parêntese, ele não foi resolvido, prioridade é dele, até ele ser eliminado. E você só elimina quando você resolve total, seguindo a ordem, certo? E agora eu vou resolver exatamente, ó, 13 menos 10, isso vai me dar o quê? Vai me dar 3. Olha aí, tá aqui. Opa, aí o parêntese sumiu. O que é que nós temos agora como prioridade, meu povo? Nós temos como prioridade os colchetes. Só que dentro do colchete, olha o que é que nós temos. Uma subtração e uma divisão. O que é que nós vamos resolver por primeiro? Primeiro é a divisão. Repete tudo até o menos. E agora, 45 dividido por 3. Olha lá o que é que vai dar. 15. Ainda temos colchete, olha. Permanece. Então, vamos agora resolver, porque só temos uma operação. E aí, quando você resolve a última operação, ele desaparece, caindo dentro da chave, que agora vai ficar 20, ó, menos 15, que isso vai nos dar 5, e o colchete desaparece, ficando somente com as chaves. Prioridade agora é das chaves. Só que dentro das chaves, o que é que nós temos? Uma adição e uma multiplicação. Qual é a prioridade? Prioridade da multiplicação, olha. 2 vezes 5, 10, repete tudo, até dar o 10, está aqui, ó. Agora nós vamos eliminar por completo as chaves. 10 mais 10 dá o quê? 20. E aí desaparece, chegamos então a 180 dividido por 20, chegando a 9. Beleza, meu povo? Então, olha só, vamos fazer um release até agora, o que nós vimos, certo? Nós temos que juntar duas situações e essas duas situações elas devem ser resolvidas estritamente obedecendo uma regra. São os sinais de reunião e depois as operações, nesse combinado, certo? Nos sinais de reunião, primeiro é o parêntese,
depois o colchete, depois as chaves. Dentro desses sinais de reunião, o que nós vamos dar prioridade? Prioridade, primeiro, raiz e potência. Não tem? Passa para o próximo. Qual é o próximo? Divisão e multiplicação. Não tem? Passa para o próximo. Até ele ser eliminado, e aí você vai resolvendo aos poucos, com muita cautela, uma expressão. Vamos continuar. Me segue. Exemplo 4. No exemplo 4, nós temos, olha, calcular o valor da expressão numérica dada a seguir. Olha. Então, lá vai. Abre, nós lemos desse jeito, olha. Abre chaves, abre colchete e abre parênteses. Opa, olha, eu já tenho um parêntese. Fechou, dividido por 7, mais abriu de novo, certo? Outro parêntese. Nós temos 3 mais 15 dividido por 5. E aí, fechou quem? Olha, fechou o colchete. Vezes 2, menos, abriu outro parênteses, 19 menos 7, dividido por 6. E aí é que fechou quem? Fechou as chaves. Vezes 2 mais 12. Certo? Por que o professor Aldemir fala abre? Porque quando você abre o sinal de reunião, você tem que fechar. Então, sempre vai observando. Vai abrir um, ver onde ele fecha e assim vai. Então, agora, depois que nós já identificamos, tem vários parênteses, certo? Então, prioridade é dos parênteses. Lembrando que as operações estarão lá dentro. E também existe uma ordem, certo? Primeiro, raiz ou potência, depois divisão ou multiplicação, depois adição ou subtração. Vamos ver agora aqui comigo, pessoal. Então vamos ver, vamos aos parênteses. Primeiro, olha, no parêntese aqui, ó, o que nós temos? 8 vezes 4, 32, olha, mais 3, ele continua. Aí sai repetindo. Chegamos aqui no outro parêntese. Vamos então por prioridade, ó. 15 dividido por 5, deu 3, mas continuou aqui. Então, nós temos aqui ainda parênteses para resolver. Continua seguindo aqui a nossa expressão. Chegamos no outro parêntese, olha aqui, ó. 19 menos 7, que vai me dar 12, dividido por 6. Repete, não tem mais. Então, nós ainda temos ainda 2 parênteses. Vamos resolver para eles serem eliminados. Olha, agora, 32 com mais 3 deu 35. Repete, sai repetindo. Ó. Mais 32 mais 3 dá 35, dividido por 7, mais, agora, outro parêntese, 3 mais 3, 6 vezes 3. Opa, ele já desapareceu aqui, mas temos o colchete. Aí, ó, vezes 2, estou aqui fora, você vai seguindo, ó. Repete tudo, olha, beleza, vem e vamos ver agora o que nós temos. Tranquilo, meu povo? Muito bem, ó. Então vamos lá. Agora vamos resolver o que nós temos. Nós temos os colchetes, vamos resolver lá, ó. 35 dividido por 7, mas me deu 5, mais 6 vezes 3, 18, ainda tem um colchete, aí vezes 2, menos 2, fechou as chaves, olha, sai repetindo. Prioridade, ainda continua dentro do colchete. Vamos resolver o colchete. Que 5 mais 18, deu 23, vezes quanto? 2, menos 2, opa, olha aqui a chave, vezes 2 mais 12. Pronto, colchete sumiu, prioridade agora da chave. Dentro da chave, o que eu vou resolver primeiro? Primeiro a multiplicação, e aí ela permanece. Ó. 23 vezes 2, 46, menos 2, ainda continua, né? Porque a resolução primeiro foi da multiplicação, repete os demais. Então, ainda tenho chaves, vezes 2 mais 12. Agora, resolvendo, 46 menos 2 dá 44, vezes 2, a chave desapareceu, mais 12. E agora, pela ordem, primeiro a multiplicação e depois a nossa soma. 44 vezes 2 dá 88, com mais 12, 100, meu povo. Beleza? Então, olha só,
nós temos o seguinte, ó, viram que nós temos que combinar sempre a ideia. E aí, caso não venha, né? Se disser assim, professor, não veio. Se não veio, você vai seguindo por ordem, né, as operações. Não veio o quê? Professor, caso não venha. Não venham os sinais de reunião. Mas, se não vier, você vai fazer o quê? Você vai dar prioridade para as operações, certo? Primeiro, você vai ver se não tem potência, beleza? Ou raiz. Depois, se não tem, parte para divisão ou multiplicação. Não tem prioridade, vai da soma. Agora, quando vem um combinado de tudo, certo? Lembrando que nesse combinado de tudo nós temos que seguir uma ordem. Olha só, qual é a ordem? Fazendo aqui um release. A ordem vai ser essa. Para os sinais de reunião, beleza, meu povo? Para os sinais de reunião, primeiramente nós temos quem? O parênteses. Depois nós temos o colchete, olha. Depois nós temos as chaves, beleza? Isso para os sinais de reunião. Agora, para as operações, certo? Para as operações que estarão o quê? Combinadas. Primeiro, eu tenho o quê? Ó? Raiz e potência, beleza? Depois, eu tenho divisão e multiplicação. Tranquilo? E, por último, adição e subtração, certo? Então, nós temos exatamente que seguir esta ordem lógica, certo? Passa a visão, identificou o parêntese, então vai resolver o que está dentro do parêntese. Prioridade, a prioridade é com relação às operações, seguindo esta ordem, raiz e potência. Não tem, professor, então parte para a próxima. A mesma coisa com os sinais de reunião. Se não tiver, você parte para o próximo. Porque possa ser que você se depare com expressões que não tenha, primeiramente, ela só tem, digamos, colchete e chaves. É possível? Sim. Então você vai resolver dentro da prioridade. Não tem parênteses, então parte para o colchete. E depois vai partir para a chave. Professor, só tem colchete, só resolve colchete. Professor, só tem parênteses, só resolve dentro do parênteses. Lembrando que dentro do parênteses, você vai dar prioridade para as operações. Se não tiver uma, você parte para a próxima. Beleza? E assim, sempre sucessivamente, com esse cuidado, tá? Se você seguir essa ordem lógica, né, e dentro dessa combinação, identificando e indo dessa ordem, você não vai errar nunca a resolução de uma expressão numérica. Beleza, meu povo? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou me despedindo por aqui até um próximo e outro momento, ok?